Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 55. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos titulares dos cargos comissionados de primeiro escalão, conforme definidos na estrutura administrativa do município. Artigo 56. O Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito tomarão posse em reunião solene de instalação da Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, prestando o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de Minas Gerais e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, promover o bem-estar geral do povo e sustentar a integridade e a autonomia de Divinópolis. Parágrafo 1º. Decorridos 10 dias da data fixada para a posse, se o prefeito ou vice-prefeito, salvo por motivo de força maior, não tiverem assumido os respectivos cargos, os mesmos serão declarados vagos. Parágrafo 2º. No ato da posse e ao término do mandato, o prefeito e o vice-prefeito apresentarão por escrito, à Câmara Municipal, declaração de seus bens patrimoniais. Artigo 57. O prefeito e o vice-prefeito municipal não poderão, sob pena de perda do cargo: Inciso 1. Desde a expedição do diploma. A. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, em operações no âmbito do município, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior. Inciso 2. Desde a posse. A. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa de direito público no município, ou nela exercer função remunerada. B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no inciso 1, alínea A. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, alínea A. D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 58. O vice-prefeito substituirá o prefeito municipal no caso de impedimento e lhe sucederá no de vaga. Parágrafo 1º. O vice-prefeito não poderá recusar-se a substituir o prefeito, sob pena de extinção do mandato, salvo por impedimento legal. Parágrafo 2º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o prefeito, sempre que por ele for convocado em missões especiais. Artigo 59. No caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, ou na vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício do governo o presidente da Câmara Municipal ou seu substituto legal. Parágrafo 1º. O presidente da Câmara, recusando-se por qualquer motivo a assumir o cargo de prefeito, renunciará incontinenti à presidência. Parágrafo 2º. Vagando os cargos de prefeito e de vice-prefeito, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 3º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos de mandato governamental, a eleição para ambos os cargos será feita pela Câmara 30 dias depois da última vaga, na forma da lei complementar. Parágrafo 4º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Seção 2. Da Comissão de Transição. Artigo 60. Proclamado oficialmente o resultado da eleição municipal, o prefeito eleito poderá indicar comissão de transição destinada a proceder ao levantamento das condições administrativas do município. Parágrafo único. O prefeito municipal em exercício não poderá impedir ou dificultar os trabalhos da comissão de transição, devendo fornecer-lhe a documentação solicitada por escrito. Seção 3. Das atribuições do prefeito municipal. Artigo 61. Ao prefeito, como chefe da administração, compete dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de interesse público, sem exceder as verbas orçamentárias. Artigo 62. Compete ao prefeito, entre outras atribuições: Inciso 1. A iniciativa das leis na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Inciso 2. Representar o município em juízo e fora dele. Inciso 3. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução. Inciso 4. Vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara. Inciso 5.
decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou ainda por interesse social. Inciso 6. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos, dando-lhes a devida publicidade. Inciso 7. Permitir ou autorizar o uso de bens municipais e a execução de serviços públicos por terceiros, observado o disposto nesta lei orgânica e em legislação específica. Inciso 8. Prover e extinguir os cargos públicos municipais e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores, na forma da lei. Inciso 9. Enviar à Câmara os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao plano plurianual e às diretrizes orçamentárias da administração direta e indireta. Inciso 10. Encaminhar à Câmara até 31 de março a prestação de contas, bem como os balanços do exercício findo. Inciso 11. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei. Inciso 12. Prestar à Câmara por escrito, dentro de 15 dias, informações pela mesma solicitadas, salvo prorrogação, a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção dos dados pleiteados nas respectivas fontes. Inciso 13. Prover os serviços e obras da administração pública. Inciso 14. Superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e a aplicação da receita, autorizando despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias do município e dos critérios votados pela Câmara. Inciso 15. Colocar à disposição da Câmara, dentro de 10 dias de sua requisição, as quantias que devem ser dispendidas de uma só vez e até o dia 20 de cada mês, os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e os especiais. Inciso 16. Aplicar multas previstas em lei e em contratos, bem como revê-las quando impostas irregularmente. Inciso 17. Deliberar sobre requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos. Inciso 18. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, os logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara. Inciso 19. Convocar extraordinariamente a Câmara para deliberar sobre matéria de interesse público relevante e urgente. Inciso 20. Aprovar projetos de edificação pública e planos de loteamento, arruamento e zoneamento para fins urbanos. Inciso 21. Organizar os serviços internos dos órgãos públicos criados por lei, sem exceder as verbas pré-estabelecidas. Inciso 22. Contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante prévia autorização da Câmara. Inciso 23. Organizar, dirigir, administrar, conservar e resguardar, nos termos da lei, os serviços relativos ao patrimônio do município. Inciso 24. Desenvolver o sistema viário do município. Inciso 25. Conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição prévia, anualmente aprovados pela Câmara. Inciso 26. Providenciar o incremento do ensino. Inciso 27. Estabelecer a divisão administrativa do município, de acordo com a lei. Inciso 28. Solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para garantia de cumprimento de seus atos. Inciso 29. Publicar, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Inciso 30. Conceder audiência pública a representações da sociedade civil, nos termos da lei. Artigo 62-A. O prefeito, eleito ou reeleito, apresentará o programa de metas de sua gestão, até 90 dias após sua posse, que conterá as prioridades, as ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública municipal da cidade, observando, no mínimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral e os objetivos, as diretrizes, as ações estratégicas e as demais normas da Lei do Plano Diretor. Parágrafo 1º. O programa de metas será amplamente divulgado, por meio eletrônico pela mídia impressa, radiofônica e televisiva e publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia imediatamente seguinte ao do término do prazo a que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 2º. O Poder Executivo promoverá, dentro de 30 dias após o término do prazo a que se refere este artigo, o debate público sobre o programa de metas mediante audiências públicas gerais temáticas. Parágrafo 3º. O Poder Executivo divulgará semestralmente os indicadores de desempenho relativos à execução dos diversos itens do programa de metas. Parágrafo 4º.
O prefeito poderá proceder a alterações programáticas no programa de metas sempre em conformidade com a lei do plano diretor, justificando-as por escrito e divulgando-as amplamente pelos meios de comunicação previstos neste artigo. Parágrafo 5º. Os indicadores de desempenho serão elaborados e fixados conforme os seguintes critérios: a. Promoção do desenvolvimento ambientalmente, socialmente e economicamente sustentável. b. Inclusão social com redução das desigualdades regionais e sociais. c. Atendimento das funções sociais da cidade com melhoria da qualidade de vida urbana. d. Promoção do cumprimento da função social da propriedade. e. Promoção e defesa dos direitos fundamentais individuais e sociais de toda pessoa humana. f. Promoção de meio ambiente ecologicamente equilibrado e combate à poluição sob todas as suas formas. g. Universalização do atendimento dos serviços públicos municipais com observância das condições de regularidade, continuidade, eficiência, rapidez e cortesia no atendimento ao cidadão, segurança, atualidade com as melhores técnicas, métodos, processos e equipamentos, e modicidade das tarifas e preços públicos que considerem diferentemente as condições econômicas da população. h. Promoção e fomentação da segurança pública municipal conforme Pacto Federativo da Segurança Pública, dentro dos moldes do artigo 40-A, inciso 1, da medida provisória no 821, de 26 de fevereiro de 2018. Parágrafo 6º. Ao final de cada ano, o prefeito divulgará o relatório da execução do programa de metas, o qual será disponibilizado integralmente pelos meios de comunicação previstos neste artigo. Seção 4. Da perda e extinção do mandato. Artigo 63. Perderá o mandato o prefeito que assumir outro cargo ou função na administração pública direta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto nos preceitos constitucionais. Artigo 64. As incompatibilidades declaradas nesta lei orgânica para os vereadores estender-se-ão, no que forem aplicáveis, ao prefeito municipal e aos ocupantes de cargo comissionado de recrutamento amplo. Artigo 65. Os crimes de responsabilidade são os definidos em lei federal. Parágrafo 1º. Nos crimes de responsabilidade, assim como nos comuns, o prefeito será submetido a processo e a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado. Parágrafo 2º. O prefeito será julgado pela prática de infrações político-administrativas, perante a Câmara, em processo no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Artigo 66. Será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo de prefeito quando: inciso 1. Ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Inciso 2. Deixar de tomar posse, salvo por motivo de força maior, dentro do prazo de 10 dias. Inciso 3. Perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Seção 5. Dos auxiliares do prefeito municipal. Artigo 67. São auxiliares do prefeito os titulares dos cargos comissionados de livre nomeação e exoneração, conforme definidos na estrutura administrativa do município, e os dirigentes dos órgãos da administração indireta. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo apresentarão, no ato da posse e ao término do exercício das funções, a declaração de seus bens patrimoniais. Artigo 68. Lei municipal disporá sobre as condições para o provimento de cargos e empregos de direção nas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, vedada a nomeação ou a designações daqueles considerados inelegíveis para qualquer cargo nos termos da legislação federal. Parágrafo 1º. O secretário municipal será escolhido entre brasileiros maiores de 21 anos de idade, no exercício dos direitos políticos, vedada a nomeação daqueles considerados inelegíveis para qualquer cargo, nos termos da legislação federal. Parágrafo 2º. As mesmas condições e vedações previstas no parágrafo anterior, aplicam-se à nomeação para os cargos de secretário adjunto, gerente, chefe de setor e administrador regional e de outras autoridades que detêm, nos termos da lei, status idêntico ou equiparado ao de secretário adjunto, gerente, chefe de setor e administrador regional. Artigo 69. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos secretários, diretores e equivalentes, por delegação do prefeito. Inciso 1. Subscrever atos e regulamentos referentes a seus órgãos. Inciso 2. Expedir instruções para a boa execução das leis, decretos ou regulamentos. Inciso 3. Apresentar ao prefeito o relatório anual dos serviços realizados pelos órgãos sob sua direção. Inciso 4.
comparecer à Câmara Municipal, sempre que convocados pela mesma, para prestação de esclarecimentos especificados. Parágrafo 1º. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal, na área de sua competência, e referendar os atos e decretos assinados pelo prefeito municipal. Parágrafo 2º. A infringência ao disposto no inciso 4 deste artigo, sem justificativa, importa infração político-administrativa. Artigo 70. Os secretários e diretores ou seus equivalentes são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Parágrafo 1º. Os secretários municipais e o diretor-geral da Empresa Municipal de Obras Públicas, EMOP, deverão, anualmente, prestar contas da sua gestão perante a Câmara Municipal de Divinópolis, demonstrando as atividades, projetos e outras ações desenvolvidas pelas respectivas secretarias e pela Empresa Municipal de Obras Públicas. Parágrafo 2º. Para a prestação de contas de que trata o parágrafo 1º deste artigo, os secretários municipais poderão estar acompanhados de um técnico de sua secretaria para auxiliá-los. Parágrafo 3º. O descumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo, injustificadamente, importará em infração político-administrativa, nos termos previstos no parágrafo 2º do artigo 69 desta Lei Orgânica Municipal. Parágrafo 4º. Os secretários municipais deverão agendar para segunda, quarta ou sexta-feira, com antecedência mínima de 30 dias, a data e horário das suas respectivas prestações de contas. Seção 6. Da fiscalização e do controle. Artigo 71. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno de cada poder, sem prejuízo do disposto nesta lei orgânica. Parágrafo 1º. Prestarão contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem dinheiro, bens e valores públicos pelos quais o município responda, ou que em nome deste assumam obrigações de natureza pecuniária. Parágrafo 2º. O controle externo a cargo da Câmara Municipal, exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, compreenderá: inciso 1. Tomada e julgamento das contas do prefeito, nos termos do artigo seguinte, compreendendo as dos demais administradores e responsáveis por bens e valores públicos municipais, inclusive as da mesa da Câmara. Inciso 2. Acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do município. Artigo 72. As contas do prefeito, referentes a cada exercício financeiro, serão julgadas pela Câmara, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Parágrafo 1º. As decisões do Tribunal de Contas que resultem em imputação de débito ou de multa, terão eficácia de título executivo. Parágrafo 2º. No primeiro e no último ano de mandato, o prefeito enviará ao Tribunal de Contas do Estado o inventário de todos os bens móveis e imóveis do município. Artigo 73. O sistema de controle interno exercido pelo Executivo Municipal terá como finalidade, dentre outras, inciso 1. Criar condições indispensáveis para assegurar a eficácia do controle externo e a regularidade na realização da receita e da despesa. Inciso 2. Acompanhar a execução de programas de trabalho e aplicação orçamentária. Artigo 74. Para efeito do disposto nos artigos anteriores, o prefeito deverá remeter à Câmara e ao Tribunal de Contas do Estado, até 31 de março de cada ano, as contas relativas à gestão financeira municipal do exercício imediatamente anterior, tanto da administração direta quanto da indireta. Artigo 75. As contas relativas à aplicação dos recursos recebidos da União e do Estado serão prestadas pelo prefeito na forma prevista em lei, sem prejuízo da sua inclusão na prestação de contas referidas no artigo anterior. Artigo 76. Se o Poder Executivo não apresentar as contas municipais até 31 de março, a Câmara nomeará uma comissão para tomá-las, com acesso e poderes para examinar a escrituração e os comprovantes da receita e da despesa do município. Artigo 77. As contas municipais ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, devendo ser dada ampla publicidade do local onde se encontram, bem como das datas inicial e final do prazo para consulta pelo interessado. Parágrafo 1º. A disponibilidade de que trata este artigo não implicará o atraso do encaminhamento das contas ao Tribunal de Contas do Estado no prazo legal. Parágrafo 2º.
As impugnações quanto à legitimidade e à lisura das contas do município deverão ser feitas por escrito e protocoladas na Câmara Municipal, que sobre elas emitirá parecer. Título 5. Das Finanças Públicas. Capítulo único. Da Tributação. Seção 1. Dos Tributos Municipais. Artigo 78. Ao município compete instituir: inciso 1, imposto sobre a. Propriedade predial e territorial urbana. b. Transmissão de bens imóveis intervivos a qualquer título, por ato oneroso, por natureza, ou a cessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. c. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado, nos termos da Constituição da República e da legislação complementar específica. Inciso 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Parágrafo 1º. O imposto previsto na linha A do inciso 1 poderá ser progressivo, nos termos de lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Parágrafo 2º. O imposto previsto na linha B do inciso 1 não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Parágrafo 3º. As alíquotas dos impostos previstos na alínea C do inciso 1 deste artigo obedecerão aos limites fixados em lei complementar federal. Parágrafo 4º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração municipal identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do mesmo. Artigo 79. Cabe ao município instituir incentivos fiscais na forma da lei. Artigo 80. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos municipais que incidam sobre mercadorias e serviços, observadas a legislação federal e a estadual sobre o consumo. Seção 2. Das limitações do poder de tributar. Artigo 81. A lei que instituir tributos municipais observará no que couber as limitações do poder de tributar, respeitados os preceitos constitucionais. Artigo 82. Qualquer anistia ou remissão que envolvam matéria tributária ou previdenciária de competência do município só poderão ser concedidas mediante lei específica, de iniciativa do Poder Executivo. Seção 3. Da participação do município em receitas tributárias federais e estaduais. Artigo 83. A participação do município em receitas tributárias federais e estaduais obedecerá às disposições constitucionais e de legislação específica. Seção 4. Do Orçamento. Artigo 84. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: inciso 1. O Plano Plurianual. Inciso 2. As diretrizes orçamentárias. Inciso 3. O Orçamento Anual. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras, delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, compatível com o Plano Plurianual, compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Parágrafo 3º. É obrigatória a realização pelo Poder Executivo de audiência pública sobre plano plurianual, a realizar-se na Câmara Municipal de Divinópolis, como o envio de convite a todas as associações de bairros existentes na cidade. Artigo 85. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: inciso 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município e seus fundos, bem como aos órgãos e entidades da administração, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal. Inciso 2. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Artigo 86.
A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Parágrafo 1º. As leis orçamentárias a que se refere este artigo deverão incorporar as prioridades e ações estratégicas do Programa de Metas e da Lei do Plano Diretor. Parágrafo 2º. As diretrizes do Programa de Metas serão incorporadas ao projeto de lei que visar a instituição do Plano Plurianual dentro do prazo legal definido para sua apresentação à Câmara Municipal. Artigo 87. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, devendo constar do demonstrativo, no mínimo, o balancete das receitas e despesas da administração direta e indireta até o último dia do bimestre objeto da análise financeira. Artigo 88. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal na forma regimental. Parágrafo 1º. As emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual, ou a projeto que o modifique, somente podem ser aprovadas caso: inciso 1. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem sobre: a. Dotações para pessoal e seus encargos. b. Serviço de dívidas. Inciso 3. Sejam relacionadas: a. Com a correção de erros ou omissões. b. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual. Parágrafo 3º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não emitido o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Câmara. Parágrafo 4º. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo prefeito à Câmara Municipal nas seguintes datas: inciso 1 do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do prefeito subsequente, até o dia 30 de setembro do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Inciso 2 das diretrizes orçamentárias, até o dia 15 de maio de cada ano e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Inciso 3, do orçamento anual, até 30 de setembro de cada ano e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Parágrafo 5º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariarem o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 6º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto da Lei Orçamentária Anual, ficarem sem despesa só poderão ser utilizados conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 88-A. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 1º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput deste artigo, em montante correspondente a 2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 2º. As programações orçamentárias previstas deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 3º. No caso de impedimento de ordem técnica no empenho de despesa que integre a programação, serão adotadas as seguintes medidas. Inciso 1. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Inciso 2. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 3. Até 30 de setembro, ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável.
Inciso 4. Se até 20 de novembro ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3, o Poder Legislativo não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na Lei Orçamentária. Parágrafo 4º. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Título 6. Da Ordem Social. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 89. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivos o bem-estar e a justiça social. Capítulo 2. Da Saúde. Artigo 90. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas econômicas e ambientais que visem a prevenção ou eliminação do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo 1º. O direito à saúde implica, entre outras, a garantia de: inciso 1, condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer. Inciso 2, opção quanto ao tamanho da família. Parágrafo 2º. Assegurado o acesso às garantias relacionadas nos incisos 1 e 2 do parágrafo anterior, caberá ao Executivo promover articulação entre os vários setores da administração com a área de saúde. Artigo 91. Com a municipalização da saúde, as ações e serviços de saúde realizadas pelo município, Estado e União passam a integrar, em nível de município, a rede nacional regionalizada e hierarquicamente constituída do Sistema Único de Saúde. Parágrafo único. Fica assegurada a participação, em nível de decisão, do Conselho Municipal de Saúde e dos representantes governamentais na formulação, gestão e controle da política municipal e das ações de saúde. Artigo 92. As ações e serviços de saúde são de natureza pública, devendo o município dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Parágrafo único. Observadas no que couber a legislação federal e a estadual, o município instituirá o Código Municipal de Saúde. Artigo 93. As instituições privadas de saúde com sede no município ficarão sob controle do setor público nas questões de qualidade, de informação e de registros de atendimento, conforme o Código Sanitário e as normas do Sistema Único de Saúde. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar, em caráter supletivo, do sistema de saúde do município, segundo as diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, com preferência para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Parágrafo 2º. A instalação de quaisquer novos serviços públicos de saúde deve ser discutida e aprovada no âmbito do Conselho Municipal de Saúde. Parágrafo 3º. É vedada aos prestadores de serviços de assistência à saúde pública e aos conveniados pelo Sistema Único de Saúde a cobrança aos usuários de valores complementares, salvo nos casos previstos em lei. Artigo 94. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção a instituições privadas com fins lucrativos, ressalvados os casos previstos em lei. Artigo 95. Os recursos próprios para as ações de saúde não poderão ser remanejados e terão prioridade na suplementação orçamentária. Artigo 96. Compete ao município, no âmbito do Sistema Único de Saúde e de acordo com as diretrizes do Conselho Municipal de Saúde, além de outras atribuições previstas em lei federal. Inciso 1. Comando do Sistema Único de Saúde no âmbito do município. Inciso 2. Elaboração e atualização periódica da Lei de Diretrizes Municipais para a Saúde, em consonância com o Plano de Saúde. Inciso 3. Elaboração e atualização da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde para o município. Inciso 4. Compatibilização das normas técnicas do município, do Ministério de Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde com a realidade municipal. Inciso 5. Implementação do Sistema de Informação sobre Saúde no âmbito municipal, em articulação com o Estado e a União. Inciso 6. Planejamento e execução das ações de vigilância sanitária e epidemiológica, de saúde da população e do controle nutricional de alimentos, bebidas, águas. Inciso 7. Execução no âmbito do município dos programas e projetos estratégicos para a realização das prioridades nacionais, estaduais e municipais. Inciso 8. Estabelecimento de plano de apoio às comissões internas de prevenção de acidentes e de controle da saúde integral do trabalhador, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal de Saúde.
Inciso 9. Participação, após autorização legislativa, em consórcios intermunicipais de saúde, quando houver indicação técnica e consenso das partes. Inciso 10. Obrigatoriedade de fornecimento, por parte da empresa concessionária do serviço de água do município, de análise mensal do produto consumido pela população, devendo o documento a ela relativo ficar à disposição de todos, que poderão ter acesso a essas informações através de requerimento próprio. Inciso 11. Planejamento e execução das ações de controle do meio ambiente e do saneamento básico no âmbito do município, em articulação com os demais órgãos governamentais. Inciso 12. Formulação e implantação de medidas que atentem para a saúde integral da mulher, da criança e das pessoas portadoras de deficiência física, mental e sensorial, para assistência geriátrica, bem como para uma assistência adequada à gestante nos períodos peri e pós-natal, objetivando prevenir a mortalidade e a morbidez infantil e materna. Inciso 13. Garantia de implantação, desenvolvimento e manutenção regular do Programa de Saúde da Família. Inciso 14. Adoção de política de fiscalização e controle da infecção hospitalar e de endemias, bem como medidas de higiene social que impeçam a propagação das doenças transmissíveis. Inciso 15. Desenvolvimento de política de recursos humanos que garanta os direitos do servidor público relativos ao sistema de saúde. Inciso 16. Estabelecimento de normas, fiscalização e controle para edificações, instalações, estabelecimentos, atividades, procedimentos, produtos, substâncias e equipamentos que interfiram individual ou coletivamente na saúde da população. Artigo 97. É de responsabilidade do Conselho Municipal de Saúde, no âmbito do município, vedado todo tipo de comercialização, garantir ao Sistema Único de Saúde o cumprimento das normas legais que dispuserem sobre condições e requisitos que facilitem. Inciso 1. A remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento. Inciso 2. A coleta, o processamento e a transfusão de sangue e seus derivados. Artigo 98. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde. Artigo 99. O Sistema Único de Saúde será financiado pelo Fundo Municipal de Saúde, com recursos do orçamento do município, do Estado e da União. Capítulo 3. Da Assistência Social. Artigo 100. A assistência social é o conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade civil, para garantir o atendimento às necessidades básicas do cidadão, devendo tais ações observar os princípios e diretrizes conforme preceitos constitucionais e legislação específica. Artigo 101. Cabe ao município coordenar e executar o Plano Municipal de Assistência Social, através do Sistema Municipal de Assistência Social, obedecendo aos critérios de descentralização e de participação da sociedade e entidades afins. Artigo 102. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivo: inciso 1. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Inciso 2. O amparo às crianças e adolescentes carentes. Inciso 3. Promover a integração no mercado de trabalho. Inciso 4. A habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração na vida comunitária. Artigo 103. No que se refere à assistência social, cabe ao município suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, bem como legislar sobre assuntos de interesse local. Capítulo 4. Da família, da criança, do adolescente e do idoso. Artigo 104. A família receberá especial proteção do município. Parágrafo 1º. Entende-se por família a comunidade formada pelos pais, ou qualquer deles, e seus descendentes. Parágrafo 2º. O município propiciará recursos educacionais e científicos para o exercício do direito ao planejamento familiar como livre decisão do casal. Parágrafo 3º. O município assegurará assistência à família, na pessoa de cada um de seus integrantes. Artigo 105. É dever da família, da sociedade e do município promover ações que visem a assegurar à criança, ao adolescente e ao idoso, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, marginalização, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo único.
A garantia de absoluta prioridade compreende, por parte do poder público, a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 106. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, enquanto que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Parágrafo único. Os programas de amparo ao idoso serão executados preferencialmente em seus lares. Capítulo 5. Das pessoas portadoras de deficiência. Artigo 107. Incumbe ao município, no que se refere às pessoas portadoras de deficiência, o disposto na Constituição Federal, em legislação específica e ainda. Inciso 1. Cuidar da saúde, assistência pública, proteção e garantia. Inciso 2. Assegurar o desenvolvimento integral, a segurança, a integração social e o bem-estar, ouvidos os órgãos e entidades representativos. Inciso 3. Conceder incentivos e deduções fiscais para aquisição de equipamentos necessários ao exercício profissional, conforme dispuser a lei. Artigo 108. A lei disporá sobre normas de construção e adaptação de logradouros e edifícios públicos e privados, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Ver Lei nº 5.059. Parágrafo único. O poder público garantirá ao portador de deficiência o atendimento especializado no que se refere à educação física e atividades desportivas, sobretudo no âmbito escolar, e facilitará o seu acesso às áreas de lazer. Artigo 109. Ao portador de deficiência será assegurado o acesso ao transporte coletivo urbano e rural, gratuitamente, garantindo sua segurança no embarque, trajeto e desembarque. Parágrafo único. Será assegurada ao portador de deficiência totalmente impossibilitado de usar o transporte comum a frequência às escolas, através de modo especial de transporte, a ser instituído e mantido pelo Poder Público Municipal. Artigo 110. Fica o município, nos termos da lei, autorizado a conceder incentivos fiscais às empresas privadas que mantenham em seu quadro funcional portadores de deficiência.